passo imediatamente a palavra ao Dr. Tiago Rosa Gaspar, da Transparência Internacional, chamando a atenção para o papel importante que a Transparência Internacional tem desempenhado neste domínio e, portanto, tem a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado à organização deste congresso por ter desafiado também a Transparência Internacional a aliar-se e, portanto, em conjunto, apoiar nesta organização. Agradeço também as palavras do nosso moderador, de quem que muito me honra também poder participar nesta sessão, juntamente com o juiz conselheiro José Moraes Lopes, presidente do MENAC, e também o professor Manuel Villória Mendieta, que atualmente preside também a entidade dos denunciantes em Espanha. Bom, sabendo que o Congresso teria esta vertente de, por um lado, apresentação, por outro, depois deixar por escrito as nossas intervenções, acaba a preparar uma intervenção relativamente a temas que alguns foram falados também na sessão anterior, mas que passo então a abordar. Portanto, a formulação desta sessão parece, à primeira vista, descritiva. Encerra, porém, uma dificuldade conceptual mais séria. Pressupõe que continuemos a pensar a prevenção da corrupção a partir da gramática clássica do órgão, o seu estatuto, a sua independência, os seus poderes, os seus recursos. A minha tese esta manhã é outra. Defenderei que nas democracias maduras a prevenção da corrupção deixou de ser primariamente um problema de desenho orgânico e passou a ser cada vez mais um problema de transparência, ou melhor dizendo, de legibilidade sistémica. Por outras palavras, durante muito tempo perguntámos se cada autoridade, cada entidade, considerada isoladamente, era suficientemente independente, bem dotada e juridicamente apetrechada. Hoje essa pergunta continua necessária, mas já não basta. Os riscos mais relevantes já não se deixam compreender apenas no interior de cada instituição. Manifestam-se com frequência crescente nas descontinuidades entre instituições, entre as bases de dados, entre regimes jurídicos e entre deveres de supervisão. É precisamente essa deslocação da robustez do órgão para a legibilidade do sistema que pretendo sustentar. Portanto, olhando para as três variáveis clássicas e a sua insuficiência, a literatura comparada sobre autoridades anticorrupção de Kildkar, Amunju e PPD estruturou-se em larga medida em torno de três variáveis fundamentais: independência institucional, suficiência de recursos e poderes legais. Estas três variáveis permanecem indispensáveis. Não se combate a corrupção com autoridades capturadas sem meios ou competência jurídica. No caso português, a arquitetura institucional de prevenção e supervisão compreende três polos cuja existência e autonomia não podem ser ignoradas: o Mecanismo Nacional Anticorrupção, a Entidade para a Transparência e a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. Mas estas variáveis medem capacidades de primeira ordem. Dizem-nos se a autoridade existe, se pode atuar, se está protegida, se dispõe de instrumentos. O que não explicam suficientemente é outra coisa: se o sistema, considerado como um todo, consegue ver aquilo que precisa de prevenir. É precisamente esta dimensão, a da legibilidade do sistema relativamente a si próprio, que não ocupa lugar central na teorização clássica das autoridades anticorrupção. E é também aqui que, a meu ver, reside hoje o cerne da questão. Proponho, portanto, pensar a legibilidade sistémica como condição de intangibilidade institucional de segunda ordem, a aptidão do sistema, no respeito pela autonomia funcional dos seus órgãos, para tornar visíveis riscos que nenhuma autoridade consegue tornar plenamente visíveis sozinha. Esta noção desdobra-se, segundo a proposta que aqui apresento, em três planos estruturais. Primeiro, a articulação institucional. O primeiro plano, este da articulação entre autoridades, defende que nenhum sistema multiagência funciona adequadamente sem mecanismos vinculativos de cooperação. Não falo de mera cortesia interadministrativa, nem de protocolos ocasionais. Falo de deveres de cooperação materialmente densos, de procedimentos conjuntos, de rotinas legalmente estabilizadas, de interação.
O direito português oferece exemplos de assimetrias de desenho particularmente reveladoras neste âmbito. Em domínios próximos, os poderes normativos e os poderes decisórios surgem por vezes distribuídos em diferentes diplomas e momentos legislativos sem composição funcional suficientemente clara. O ponto não é apenas a existência de competências isoladas, é a ausência de uma visão sistémica que assegure coerência entre elas. E, quando tal não sucede, a autonomia institucional pode converter-se não em garantia de imparcialidade, mas em pluralismo de silêncios. A segunda é a interoperabilidade técnica. Este segundo plano é o da circulação da informação. Num ecossistema contemporâneo de integridade pública, a informação juridicamente relevante encontra-se dispersa por múltiplos repositórios, declarações patrimoniais, registros públicos, plataformas de contratação, bases tributárias e societárias e registros de beneficiário efetivo. Onde não existe interoperabilidade técnica entre estes repositórios, a fiscalização degrada-se em ritual documental. A declaração existe, o registro existe, a base existe, a auditoria existe, mas o risco permanece invisível porque os dados relevantes nunca chegam a compor uma figura inteligível. O caso português oferece também aqui um exemplo expressivo. A título de exemplo, a Lei do Financiamento dos Partidos Políticos prevê desde 2005 a elaboração de uma base de dados informatizada relativa a ações de propaganda política e campanhas eleitorais com atualização em linha. Ora, 20 anos envolvidos, o grau da sua efetiva operacionalização não é hoje publicamente verificável de forma clara e esse déficit de legibilidade não é propriamente um detalhe técnico, é a diferença entre um sistema que acumula informação e um sistema que consegue transformá-la em supervisão. O terceiro ponto é a capacidade analítica conjunta, ou seja, mesmo quando existem poderes e dados, pode faltar capacidade analítica conjunta, nomeadamente definição de partilha de padrões de risco, alertas cruzados, identificação de recorrências que não se manifestam à escala de uma única entidade. Peço desculpa. Também aqui o quadro português revela fragilidades. Os regimes de entidade das contas e financiamentos políticos e de entidade para a transparência pressupõem colaboração por parte de múltiplas entidades, públicas e privadas. Mas um regime de fiscalização que depende de colaboração sem a tornar materialmente exigível é, estruturalmente, um regime cego por desenho. A isto acresce uma observação técnica que, a meu ver, neste contexto merece particularmente ser sublinhada, que é o dever de colaboração que consta relativamente à entidade das contas e financiamentos políticos. Ora, o dever de colaboração da entidade consta de lei orgânica, de valor reforçado, o sigilo bancário de legislação ordinária. Portanto, a primeira deveria, em rigor, prevalecer sobre a segunda. Na prática institucional, raramente prevalece. O sistema possui competências formais, mas continua sem garantir a inteligibilidade do risco. Também é isto a que a OCDE se refere quando fala num evidente implementation gap, como também falámos esta manhã. Importa ser rigoroso, então, quanto à categoria que aqui proponho, que é a ideia de integrity blind spots. Um integrity blind spot não é uma falha ocasional, nem uma simples lacuna administrativa, nem um atraso conjuntural de implementação. É um efeito estrutural da própria diferenciação funcional do Estado de Direito. As democracias constitucionais modernas produzem especialização institucional por boas razões. Distribuem competências para conter o poder, criam autonomias para proteger imparcialidade, limitam a circulação de dados para proteger direitos e setorizam regimes para evitar arbitrariedade. Toda esta arquitetura é civilizacionalmente valiosa, mas produz, como consequência epistémica do seu próprio desenho, zonas de invisibilidade sistémicas. Estas zonas podem surgir dentro da própria arquitetura de supervisão, quando diplomas próximos distribuem poderes sem coerência funcional suficiente. Podem também surgir na interseção entre regimes jurídicos distintos e permitam indicar 3 exemplos. Primeiro, o nexo entre o financiamento partidário, beneficiário efetivo e contratação pública. A entidade das contas e financiamentos políticos fiscaliza as contas e financiamento. O registro central do beneficiário efetivo identifica beneficiários efetivos. E o portal base registra as adjudicações públicas. Ora, cada uma destas peças funciona isoladamente no seu domínio. Contudo, a detecção sistemática de situações em que doadores
relevantes a partidos políticos sejam simultaneamente beneficiários efetivos de sociedades adjudicatárias de contratos públicos significativos depende precisamente da composição entre universos que hoje não se tornam legíveis em conjunto. Segundo, o conflito entre proteção de dados e transparência do financiamento político. Numa leitura superficial, trata-se de um problema interpretativo. Como compatibilizar o escrutínio público do financiamento partidário com os limites impostos pela proteção de dados pessoais. Numa leitura mais exigente, trata-se de um blind spot paradigmático. Um ponto de fratura entre regimes de publicidade, proteção e supervisão que nenhuma autoridade resolve sozinha. Havia uma prática vigente, mas o recente parecer da CADA sobre a divulgação dos dados de doadores partidários e a consequente atualização de interpretação da lei por parte também da entidade, atualmente em discussão pública, ilustra-o também de forma exemplar. E por último, a integridade na execução de programas ou planos, como por exemplo o PRR, falamos de um envelope financeiro massivo, distribuído por centenas de entidades beneficiárias. As autoridades de gestão operam segundo uma lógica de execução. O Tribunal de Contas exerce controle financeiro, a Inspeção-Geral de Finanças assegura controle interno, mas a prevenção da corrupção enquanto problema de leitura integrada do risco não se deixa conduzir a nenhuma destas lógicas isoladamente. O que falta aqui não é presença de atores, esses termos, é uma estrutura comum de legibilidade capaz de ligar em tempo útil decisão, conflito de interesses, beneficiários efetivos, contratação associada e padrões de risco comparável. Por fim, porque também este tema era bastante abrangente e, portanto, falar de organismos de controle e existe também falar de Estratégia Nacional Anticorrupção, daí creio que também essa ligação. 2 ou 3 palavras sobre esta estratégia. Primeiro, a Estratégia Nacional Anticorrupção 2024 não foi acompanhada, pelo menos de forma publicamente identificável e com suficiente densidade metodológica, por uma avaliação ex post que permita relacionar objetivos, execução, resultados e constrangimentos. O que a documentação pública torna visível é, sobretudo, um processo de auscultação pública institucional que resulta numa agenda que, como disse o Presidente do MENAC, não deve ser confundida com uma estratégia. E esse processo é relevante, mas não se confunde por si só com uma avaliação estratégica em sentido forte. Uma avaliação verdadeira exige outra coisa: objetivos claramente identificados, metas verificáveis, indicadores de execução e de resultado e relação entre o previsto e o alcançado. A identificação de constrangimentos, falhas de implementação, boas práticas suscetíveis de orientar o ciclo seguinte. Esta lacuna é, mais do que uma omissão burocrática, é uma oportunidade conceptual perdida e uma oportunidade que a próxima estratégia, no quadro da nova diretiva europeia, também já aqui mencionada, em matéria de combate à corrupção, deve necessariamente aproveitar. Uma leitura minimalista dessa diretiva burocrática, dessa diretiva seria burocrática: cumprir o articulado, aprovar a estratégia, ajustar organogramas e produzir relatórios. A leitura exigente é outra. A questão não é apenas cumprir, é compreender que num sistema funcionalmente fragmentado, a estratégia só se torna verdadeiramente central quando deixa de ser um mero programa e passa a constituir um dispositivo quase jurídico de segunda ordem. Não um texto decorativo nem uma carta de intenções, mas uma forma destinada a produzir aquilo que os órgãos isoladamente considerados não conseguem produzir: uma gramática comum de legibilidade, conexão e imputação. Ora, isto significa que, em concreto, a próxima estratégia não deveria ser concebida como uma mera agregação de medidas dispersas, mas uma arquitetura procedimental robusta. Implica, por isso, 4 consequências. Deve identificar com suficiente densidade os deveres de cooperação sem os quais a integridade sistémica permanece inviável, reclamando a sua posterior densificação legislativa em sede estatutária ou legal adequada. Segundo, deve prever um regime comum de observação do risco e identificar os instrumentos normativos e tecnológicos indispensáveis à sua efetiva operacionalização. Terceiro, deve prever
avaliação pública intermédia conduzida por um painel independente, porque um sistema que não se avalia não aprende, e um sistema que não aprende limita-se a reproduzir a sua própria opacidade. E quarto, deve clarificar o estatuto jurídico dos fluxos de informação relevantes para a integridade, incluindo os seus limites, fundamentos, garantias e auditabilidades, designadamente na articulação com proteção de dados, confidencialidade bancária e regimes de beneficiários efetivos. Ora, em suma, esta estratégia deve funcionar como constituição postamental de integridade sistémica, não como substituto dos órgãos, não como pretexto centralizador, não como erosão da independência, mas, pelo contrário, como condição de possibilidade de uma autonomia que não se converta em cegueira recíproca. O futuro da prevenção da corrupção em Portugal e, em larga medida, na Europa, não depende apenas de multiplicar entidades, agravar tipos legais ou repetir a invocação ritual da transparência. Depende de algo mais exigente: saber se o Estado consegue construir de forma jurídica e institucional, através da qual a integridade torne legível à escala do sistema. O combate à corrupção exige rigor, coerência estratégica e capacidade de aprendizagem institucional ao longo do tempo. Existe também precisão conceptual, e um processo de auscultação não substitui uma avaliação metodológica estruturada, e uma enunciação de intenções não dispensa a formalização de instrumentos estratégicos claros, vinculativos e sujeitos a monitorização independente. E é por isso que concluiria dizendo que o próximo capítulo da prevenção da corrupção não se escreverá apenas no plano da repressão, nem sequer apenas no plano da prevenção, escrever-se-á no plano da legibilidade sistémica. Não basta que existam órgãos, é preciso que o sistema veja. Não basta que existam competências, é preciso que o risco se torne cognoscível. Não basta que exista estratégia, é preciso que a estratégia deixe de ser um programa e passe a ser uma arquitetura de legibilidade comum. Porque a corrupção mais difícil de prevenir já não só oculta apenas dentro das instituições, oculta-se cada vez mais naquilo que o sistema não consegue ver entre elas. Muito obrigado. Muito obrigado. Está claro, relativamente às preocupações fundamentais que aqui foram expressas pelo Dr. Tiago Rosa Gaspar, importa, de facto, garantir uma legibilidade relativamente às diferentes situações. Recordo a importância de um sistema de controle interno adequado, e o atual sistema não é, e, simultaneamente, um cuidado particular relativamente aos mecanismos de responsabilização. Existe muitas vezes uma tentação de algum modo, facilitar os mecanismos de responsabilização em lugar de garantir aquilo que acabou de referir e com que estou inteiramente de acordo.